Faleceu nesta quinta-feira o ex-futebolista aqui do município de Sumé, conhecido por Gidelson. A gente esteve lá e vários nomes da antiga seleção sumeense e outras equipes, parceiros de futebol, acompanharam aí o cortejo fúnebre aqui no município de Sumé. Na última quinta-feira, faleceu um dos melhores jogadores de futebol amador do Cariri. Gidelson Gomes da Silva tinha 67 anos, morreu vítima de uma doença, pancreatite aguda, que é uma inflamação do pâncreas. Vários ex-jogadores de futebol descreveram quem era Gidelson dentro e fora das quatro linhas. Olha, a lembrança é que foi um dos melhores jogadores que existiu aqui em Sumé. Não é daqui de Sumé, mas ele veio pra cá e ficou. É um jogador muito inteligente, corredor, muito bom. E a saudade, né? Agora deixa a saudade, porque ele fez muito pro Sumé. Ele representou muito, era ele e Dedé, Bidão, era um time excelente na época. Eu também joguei muito pouco com ele, joguei uns 4, 5 anos. Fui embora para São Paulo, né? Agora tem muitos jogadores aí que jogaram até o fim da carreira dele. Mas representou muito para Sumé. O Gidelson era um dos jogadores que muitas vezes a gente quer comparar um jogador amador com um profissional, mas eu tô achando que da qualidade dele era poucos que driblavam com a bola no pé. Dava os dribles curtos, aquele tipo de drible de futsal, igual a Ronaldinho Gaúcho e mais outros. Mas uma pessoa assim, muito extrovertida, toda hora que a gente encontrava ele, era animado, brincadeira, chamava, dizia uma coisa com um, dizia com o outro uma piada, tudo na base do bom humor. Fazia, uma vez ele fez 9 gols aqui contra o time de Campina e o juiz anulou um. Gidelson era um jogador que fazia a diferença, do meio de campo para frente ele fazia a diferença mesmo. As 3 da meia, volante, meia direita, meia esquerda, meio atacante na lógica, né? Ponta direita, ponta esquerda, centroavante. Ele fazia qualquer função. Marcava bem também. Agora era um jogador extrovertido, mas ele tinha para mim o maior defeito dele era a piada. Ele tinha um negócio, vamos costurar. Gidelson, para o esporte, foi uma grande pessoa, um grande incentivador. Você vê hoje esse estado aqui, nós temos uma grande participação dele, zelava como se fosse a casa dele. E para o esporte foi uma pessoa que deixou um legado muito grande para essa juventude. Na minha época nós admirávamos muito o Gidelson. Quando chegou aqui em Sumé, vindo de Jataúba, foi uma pessoa que a gente não tem palavra para dizer quem era Gidelson. Um ser humano, uma alma ímpar. Então é uma pessoa que a gente fica difícil. O atual presidente da equipe Tabajara de Monteiro fez um relato da história que Gidelson construiu na equipe, onde conquistou vários títulos. Exatamente, eu vinha comentando hoje de que não é Sumé que está de luto, na verdade é o Cariri que está de luto, porque a história de Gidelson no esporte, ela engloba o Cariri. Gidelson marcou época na cidade de Monteiro também, onde jogou pelo Tabajara, jogou pela Águia, nos grandes momentos do futebol amador dessa região, nos tempos de São Tomé, aqui em Sumé, Tabajara e Águia, em Monteiro, Flamengo e Vasco, em Serra Branca. Então Gidelson faz parte da história do futebol do Cariri. Não se conta a história do futebol do Cariri se não se contar os grandes nomes daquela época, nos áureos anos de 70 e 80. E Gidelson soube escrever bem a sua página dentro dessa história. Eu vinha comentando, inclusive, do amor que Gidelson tinha por esse estádio, o estádio Jacintão, onde hoje, nesse exato momento, ele está sendo velado. O estádio Jacintão tem a cara de Gidelson. Eu comentava, inclusive, até dizendo que Gidelson talvez tenha cuidado mais do Jacintão do que do próprio lar dele. Então, realmente é uma perda irreparável para o futebol do Cariri. A gente se despede hoje de Gidelson. A tristeza, claro, está no coração de todos nós. Viemos de Monteiro, representando o Tabajara, onde ele jogou, onde ele foi campeão da Copa Borborema. Foi o título mais importante da história do Tabajara até hoje, que a Copa Borborema, ela equivale hoje à 2ª divisão do futebol paraibano. Naquela época não tinha 2ª divisão e chamava-se essa Copa Borborema. E o Tabajara conquistou na década de 80 e ele fez parte desse elenco. O secretário de Esportes de Monteiro foi companheiro e adversário de Gidelson nos tempos de futebolista. Pois é, eu tive esse prazer enorme de jogar dentro de campo
tanto contra Gidelso como Gidelso do nosso lado. Jogava no Tabajara, Gidelso começou no Aga e depois de alguns anos a gente se encontrou no Tabajara. 3, 4 anos jogamos juntos. A gente tinha um meio de campo que era conhecido em toda a Paraíba e no interior de Pernambuco, que era Gidelso, eu e Dedezinho e Bebeto. Aliás, Dedezinho fazia o quarto homem. E eu tive um grande prazer de tanto estar ao lado do atleta, do jogador, como do homem. Pessoa correta, como eu falei, 3, 4 anos a gente jogando junto e nunca houve um problema, aliás, com nenhum do pessoal daqui de Sumé. Dedezinho, Gidelso, Galego, Robson. Era uma turma que a gente chamava, quase todo mundo era irmãos. O seu filho, Gidelson Júnior, descreve com palavras a pessoa que era seu pai. Um homem com amor no que fazia. Falar de Gidelso, falar do meu pai, né, é sempre muito especial. Como jogador de futebol, quando ele estava brilhando nos campos aqui no Cariri, jogou em Caruaru, jogou em Santa Cruz também. Como eu ainda não tinha nascido, na verdade, quando ele estava brilhando aí nos campos, então eu não consigo ter recordações por isso, porque eu ainda não tinha nascido. Quando eu nasci, eu já comecei a entender um pouquinho. Eu lembro de um jogo que ele foi fazer em Campina Grande contra o 13. O time que ele estava jogando era contra o 13. E foi das vezes que eu vi papai jogar. Mas ele já não era tão jovem, né? Mas papai, ele tem, além de ser jogador, ele tem uma grande paixão pelo futebol em si, pelo campo, né? O estádio municipal de Sumé, onde ele dedicou a vida inteira dele, desde quando ele chegou aqui na cidade, na década de 70. E quando foi implantado o gramado no estádio, eu lembro que ele via logo cedo para aprender como era que ia fazer para manter o gramado, porque veio uma equipe de Campinas, se não me engano, de João Pessoa, para fazer, né, o gramado. Isso era um grande feito aqui na cidade. E foi papai que aprendeu a fazer a manutenção desse gramado, né? E ele vinha fazer, ele tinha um amor muito grande. Tinha um apego muito grande aí ao Jacintão, né? Isso. Quem não ia ali e visse Gidelso, ali naquele gramado ali, com certeza iria estranhar. Ele sempre estava por ali, todos os dias ali, cuidando até para que os meninos não ficassem ali muito na grama, não bagunçassem, sempre de olho ali o Gidelso. Ficou aí na memória das pessoas. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.